Começou. Paz do Senhor, muito bem-vindos a este live. Que Deus possa abençoar as vossas vidas e que estejam a desfrutar desse momento de adoração ao Senhor com os nossos irmãos, trazendo essas canções de reflexão. Tem muitos irmãos que provavelmente se escandalizam com o estilo rap, não é? Mas sabemos que a Bíblia não faz nenhuma referência em relação a estilos musicais neste aspecto, mas ela faz referência que a adoração deve ter uma letra que engrandece e honra ao Senhor, que enaltece a Deus, uma letra bíblica, uma letra que nos leve a refletir no Senhor, que nos leve à mudança, nos leve à transformação. Então espero que Deus esteja a falar ao vosso coração por meio dessas canções do meu irmão Kalik e outros queridos irmãos ali que estão a nos ajudar a adorar o Senhor. Pronto, nós iremos meditar na palavra de Deus, iremos trazer aqui um texto muito interessante, iremos hoje meditar no livro de Atos, capítulo 4, versículo número 12. A palavra de Deus diz o seguinte: então, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Repito, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No versículo 11 diz algo mais ou menos assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Queridos, nós temos um texto que narra sobre os Atos dos Apóstolos. Inclusive este livro chama-se Atos dos Apóstolos, Atos dos discípulos de Jesus, Atos da igreja primitiva. E nesta narrativa nós temos Pedro e João perante o Sinédrio, perante o tribunal daquela época, explicando as razões da sua pregação, explicando as razões do seu evangelho, explicando as razões da sua mensagem. Sabemos que eles foram presos, detidos por causa dessa mensagem, por causa desta pregação, por causa desta palavra de vida e de salvação. Então eles estavam perante o Sinédrio, perante os líderes religiosos da época, perante os líderes judiciais da época, perante os líderes políticos da época, a explicar, a explanar a razão da sua pregação, o fundamento da sua mensagem, o caboclo, o alicerce do seu evangelho. E eles trouxeram este alicerce de uma maneira muito interessante. E eles começaram dizendo aos líderes religiosos, políticos e judiciais que Jesus é a principal pedra da esquina, e essa principal pedra ela foi rejeitada. Por que Pedro diz que ela foi rejeitada? Porque os líderes religiosos, os líderes políticos e os líderes judiciais da época de Jesus, eles rejeitaram o Evangelho, eles rejeitaram a Cristo, inclusive eles condenaram a Cristo à pena de morte e eles executaram a Cristo, que veio a morrer e ressuscitar mais tarde, depois de 3 dias. E por isso Pedro diz que ele foi rejeitado por vocês, ele foi rejeitado por vocês, ele foi negado por vocês, ele foi ignorado por vocês, mas ele é o fundamento, ele é a principal pedra da esquina, ele é o principal caboclo do edifício, ele é o principal alicerce do edifício. E ele diz que em nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome foi dado debaixo do céu entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, Pedro diz a esses líderes que não há outro nome por meio do qual nós podemos ser salvos. Não existe outro ser por meio do qual nós podemos ser salvos. A principal necessidade do homem é a salvação. A tua principal necessidade
não é luxo. A tua principal necessidade não são aplausos. A principal necessidade do homem não são elogios. A principal necessidade do homem não é a alimentação. A principal necessidade do homem não é o reconhecimento social. A principal necessidade do homem não é a companhia social, a socialização. A principal necessidade do homem não são os outros seres humanos, não é o relacionamento sexual, não é a família, não são os amigos, não são os prazeres deste mundo. A principal necessidade do homem é a salvação. Essa é a principal necessidade do homem. Por que é a principal necessidade do homem? Porque por mais que o homem esteja plenamente satisfeito noutras áreas, se ele não for satisfeito no quesito salvação, então toda a satisfação anterior é multiplicada por zero, ou seja, perde o seu valor eterno, perde o seu valor real. Você pode comer, você pode se socializar, você pode ter os seus amigos, você pode ter os seus colegas, você pode ter os seus familiares, você pode ter o seu emprego, o seu carro, a sua casa, o seu status social, mas se você não tiver a salvação, tudo isso é nulo, tudo isso é nada, não presta, é fétido, é vil, não tem valor, não tem importância, não adianta, não vale a pena. Porque a principal necessidade do homem é a salvação. O homem precisa ser salvo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras versões diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pecou e você carece da glória de Deus. Você necessita da glória de Deus. Então Jesus é a principal necessidade do homem, porque o único que pode satisfazer a necessidade de ser salvo do homem é Cristo Jesus. Não há outro que pode satisfazer essa necessidade. Não há outro que pode atender essa necessidade. Não há outro que pode preencher esta necessidade. Não há outro que pode preencher este vazio. Não há outro que pode atender esta necessidade. Somente Jesus. Jesus é o único alvo, é o único Senhor, é o único nome que nos pode garantir salvação, cura, restauração. Somente Jesus. Tudo é nulo fora dele. Tudo não tem valor fora dele. Tudo não presta fora dele. Tudo não adianta fora dele. Porque ele é a salvação, ele é a cura, ele é a libertação, ele é a transformação, ele é a metamorfose que o homem precisa. Não adianta você buscar muito outra coisa se você não busca o Cristo que salva. Se você não busca o Cristo que liberta. Se você não busca o Cristo que transforma. Se você não busca o Cristo que restaura. Não adianta. Você precisa desse Cristo. Nós precisamos desse Cristo. Não há nenhum outro nome por meio do qual podemos ser salvos. Hoje vivemos uma sociedade frenética que busca muitas coisas, que procura muitas coisas, que vai atrás de muitas coisas, que se esforça em prol de muitas coisas, mas esquece a principal pedra da esquina, o principal fundamento do edifício, a pedra angular que os construtores rejeitam. Muitos hoje continuam a ter a mesma atitude dos fariseus da época de Jesus, as mesmas atitudes dos sacerdotes da época de Jesus, as mesmas atitudes dos líderes políticos, religiosos e judiciários da época de Jesus, porque eles rejeitam a Cristo. Olha para os jovens e você percebe que eles não querem Jesus, eles não querem seguir a Cristo, eles não querem conhecer a Cristo. Eles querem o mundo, eles querem os prazeres dessa terra, eles querem o pecado, eles querem a iniquidade, eles querem o seu próprio eu falando mais alto, eles querem a sensualidade, eles querem a promiscuidade, eles querem a fama, querem o dinheiro, querem ser conhecidos, querem os aplausos, eles querem estar no topo, eles querem ser o tal, eles querem ser os mais conhecidos, os mais proeminentes, os mais admirados, eles querem ficar com a glória que só pertence a Deus, mas eles rejeitam a principal pedra da esquina, eles rejeitam o único nome dado entre os homens, por meio do qual
podemos ser salvos. O único nome que nos liberta do pecado, que nos liberta do mundo, que nos liberta da iniquidade. O único nome que permite com que Deus perdoe os nossos pecados e purifique as nossas iniquidades, purifique o nosso coração. Então, se você ainda não conhece esse alvo certo, não conhece esse Cristo que é o único que salva, que é o único que está certo, que é a única verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. Jesus é o único caminho que te liberta, que te cura e que te salva. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém.